Seguinte, meu povo, na aula passada eu deixei para vocês alguns exercícios como tarefa. Porém, o dia da nossa aula mudou. E agora, nessa semana, a gente tem prova do sistema ângulo. Dessa forma, eu resolvi fazer um vídeo com as correções desses exercícios para vocês terem eles certinhos antes da prova e até para servir de revisão do capítulo. Bora lá? Hora das tarefas. O primeiro exercício é a atividade 2 da página 160. Ele traz um texto introduzindo sobre algumas questões da religião islâmica e depois 2 questionamentos. Na letra A, pergunta o seguinte: por que os islâmicos, originários da Península Arábica no Oriente, chegaram à Península Ibérica, que fica na Europa? O que os motivou? Bom, nossa resposta tem que ter 3 elementos. Que o processo de expansão territorial foi motivado, primeiro, pela busca de novas terras, terras mais férteis, segundo, pelas possibilidades econômicas que essa expansão traria e também para expandir a fé islâmica, que era uma boa oportunidade para isso. Letra B. Como o texto explica a tolerância religiosa que os islâmicos estabeleceram na Península Ibérica? Bom, o texto explica que o Corão faz referência às generosidades que os povos islâmicos, muçulmanos, têm que ter com os outros povos do livro, ou seja, com os povos de outras religiões monoteístas, o cristianismo e o judaísmo. E também mostra como Maomé orientou como esses povos têm que ser tratados em território islâmico, ou seja, com generosidade, com amistosidade. Depois tinham 2 testes, que era só marcar a alternativa correta ou incorreta, no caso do teste número 1. Para a questão número 1, trazia ali a imagem de um tapete que foi exibido, e esse tapete ele é iraniano do século 17. Aí ele faz algumas afirmações sobre os tapetes de oração e a gente tem que colocar qual que é a incorreta. A alternativa incorreta é a D. A D fala que os tapetes de oração eram os únicos meios para a divulgação do Corão. Não, você tem o próprio Corão, você tem as próprias orações, dentre outras formas de se espalhar os ensinamentos que estão presentes no livro sagrado. Depois, no teste 2, trazia o seguinte, um texto sobre o choque de civilizações, trazendo um exercício de interpretação de uma situação a partir de 2 pontos de vista. A resposta correta é a letra C, que fala dessa situação imaginária. O autor está alertando para o fato de que a sociedade norte-americana avalia de forma diferente as ações ocidentais e as formas árabes. As norte-americanas são consideradas normais, enquanto as ações árabes, muitas vezes parecidas, são por eles consideradas erradas. Depois a gente tinha alguns exercícios do Em Casa, que pegavam da página 162 a 163. Primeiro a gente tinha que reler o texto de abertura e explicar por que está falando muito além da Europa. Então a nossa resposta fala o seguinte, no período em que a Europa se reorganizava depois das invasões bárbaras, em outros espaços, vários povos estavam seguindo com a sua própria história. Então existe muito mais história do que apenas a Europa. Depois, na questão 2, tinham 2 perguntas. Observando a imagem do lado, na qual a gente tem um determinado momento da história árabe, considerando o que a gente estudou, criar uma legenda para essa imagem. Essa imagem trata da noite da revelação, na qual Maomé recebe o arcanjo Gabriel e é feita ali a revelação de que Alá é o único Deus e só ele deve ser cultuado. Depois, na B, faz a seguinte pergunta: como a gente chegou nessas conclusões? Então, para isso, a gente teve que considerar algumas informações da história do islamismo. Então, nela, há uma passagem que trata do aparecimento do arcanjo para o profeta, e há uma orientação para que seres vivos não estejam retratados. Dessa forma, se a gente observa a imagem, a gente vê que o rosto do profeta, o rosto de Maomé, não é revelado.